aquelas pessoas controladoras. Eu falei, epa, tem a ver comigo. Pensa numa pessoa que estava sendo controladora. Porque aprende uma coisa pra sua vida. Você não é o que dizem que você é de ruim. Você estava sendo porque te ensinaram, mas você não nasceu assim e pode voltar ao plano original que o Senhor te criou. Então, eu estava sendo uma pessoa muito controladora. Eu tinha que controlar tudo. Tudo na minha casa, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Eu era controladora demais. E isso, com o tempo, foi me incomodando. E eu sou aquela pessoa que não sou conformada com as coisas da minha vida. Muito diferente de ser ingrata. Ingrata é quando coisas boas, bênçãos acontecem e eu reclamo do mesmo jeito. E inconformada é quando coisas que você vê que não condiz com o que o Senhor te criou para ser, com a sua essência, não condiz e você se inconforma com aquilo. Então eu sempre fui muito inconformada com esse tipo de situação na minha vida que não condiz com a essência que o Senhor me criou para ser. Então, assim, eu descobri que tinha a ver com autocontrole. Esse reouvir o áudio do WhatsApp tem a ver com ferida da rejeição, abandono, autocobrança. Falava assim, nossa, parece que tá me descrevendo, né? A pessoa deve me conhecer. Então eu resolvi trazer isso pra você. Porque às vezes coisas simples que você vai falar, não tem nada a ver. Como eu já coloquei aqui no feed, né? Sobre quem tem costume de fechar a porta do guarda-roupa. Outra coisa que eu tinha um problema, gente. Nossa, Deus. Hoje eu me policio pra olhar igual hoje mesmo. Essa noite eu tô lembrando. O guarda-roupa dormiu com as portas arreganhadas. Pra mim era só porque assim, por que eu tenho que ficar olhando o guarda-roupa? Só fechar. Mas não era. É quando a gente não foi protegida. E nós começamos a ter que fazer essa proteção perto de nós, né? E as coisas simples do nosso dia a dia vai revelar muitas coisas que estão ocultas, escondidas dentro de nós. Coisas que a gente acha assim, é só uma bobeira. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Ainda que por muito tempo eu tive nesse lugar, peço perdão a Deus e pessoas à minha volta por ter me colocado no lugar, às vezes, de juíza, né? E esse papel não é meu. Quem tem o poder de julgar é só o Senhor. E eu hoje me policio muito, principalmente como profissional aí, que eu tenho que aprender mais e mais a não julgar nada nem ninguém. Por quê? Porque cada um tem uma história. Tem gente que vai ser uma bobeira essa história de reouvir áudio e que não faz, não tem necessidade porque não tem nada escondido. Ou também não é um hábito da pessoa. Mas para outra tá escondendo muito mais do que ela pode imaginar. Às vezes não é só um simples mandar um áudio e reouvir. Às vezes não é só um simples fechar a porta do guarda-roupa e uma necessidade de fechar uma porta. Às vezes não é um simples medo de cachorro ou um simples medo de ouvir uma música que traz gatilho. Então não podemos julgar a história de ninguém. Cada um vai descontar em alguma forma. Eu costumo muito dizer, sabe? Tem pessoa que fala assim, o meu problema não é tão grave, né? Tipo, igual a pessoa que compra demais, acha que não é tão grave como quem bebe, como quem usa crack. Claro que quem bebe e usa crack tem um mal maior para a saúde. Mas o mal escondido por trás é o mesmo, gente. Porque todo excesso vai esconder uma falta. Todo excesso de alguma coisa na sua vida está escondendo algo que está aí dentro de você. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos olhar para a nossa história. Nós precisamos ser curadas, libertas. Porque a palavra vai nos dizer que se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Mas verdade é que tem muitas pessoas batendo no peito dizendo que é livre. Mas no fundo não é. Tem muitas pessoas dizendo está em Cristo, mas aprisionada em traumas, feridas, aprisionadas em ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas. Então, começa a olhar para você. E esses conhecimentos sempre eu quero trazer aqui para vocês se autoconhecer. Isso é autoconhecimento para você começar a ver o que à sua volta pode ser mudado, pode ser transformado em você. Porque às vezes aquilo que traz uma dificuldade para você não traz para o outro e você está cobrando do outro. Você está querendo a mudança do outro. E o que você precisa é mudar a si mesmo. Porque isso, em Cristo, você consegue. Mas o outro, você pode orar, você pode fazer campanha, você pode fazer o que for. Mas o outro, se ele não quiser, você não consegue mudar. Então fica essa dica pra você.